A epifania do milagre, isto é, ele vir à tona, ou daquilo que é sobrenatural, ela não acontece apenas naquilo que é no campo religioso. Por exemplo, a reverência ao sagrado. A capacidade de respeito e admiração da vida, ela acontece em cenas que pareceriam banais. No Rio de Janeiro, há uma prática antiga de, no final do domingo, na praia, ali na Zona Sul, quando o sol começa a se pôr, aplaudir o pôr do sol. Quando, por exemplo, uma criança nos abraça ou nos dá um beijo roubado e sai correndo, quando você vê uma violeta na sua manifestação colorida vir à tona, quando você vê um rio correndo ou você nota uma revoada de pássaros, tudo isso te dá uma percepção de que a vida ultrapassa a mera materialidade, de que ela vai muito além de átomos, né, e, portanto, muito além da mera biologia em si, ou da química ou da física. Essa percepção que é de religiosidade, ela não é necessariamente de religião. Ela é uma manifestação de sacralidade. Eu já a tive na vida dezenas de vezes, né, na minha cotidiana existência, e como estudioso ao observar isso no dia a dia. Olhar o milagre como sendo aquele que é uma manifestação de religião, eu nunca tive a ocasião de presenciar. Não tem como nós existirmos vivendo apenas o presente, né? Nós temos primeiro memória, que nos traz à mente aquilo que já foi. E, em segundo lugar, um desejo de dar o próximo passo com alguma clareza daquilo que virá. Por isso, nós somos um animal histórico, isto é, nós temos passado, presente e futuro. A impossibilidade de conhecer alguma coisa em relação ao futuro pode gerar em nós desespero. Por isso, alguns de nós na história procuramos a adivinhação, procuramos aquilo que seria a magia, procuramos ler no céu ou na terra o que seria a razão da explicação. Outros trabalham com a ideia de ciência. Isso gera, inclusive, algo muito curioso. Por exemplo, há pessoas que de manhã, ao acordarem, ao pegarem um jornal, elas não acreditam na previsão do tempo, mas acreditam no horóscopo. Elas não dão crédito a uma área do conhecimento, que é a meteorologia, que vai anunciar o que vai acontecer amanhã e depois, em termos de temperatura, de precipitação de chuva, etc. Mas ela olha um horóscopo que não tem de base uma fundamentação empírica, embora faça parte da história, e dá a ele credibilidade. Por isso é uma questão de escolha, mas nós nunca ficamos fora da necessidade de olhar nossa história, passado, presente e futuro. De maneira alguma, a gente pode enxergar naquilo uma tendência. Ao contrário de outros animais, se até a gente quisesse retomar o que disse um dia Freud brincando, Freud disse biologia é destino. Biologia é destino. Se você imaginar um cão, um gato, um peixe, ele seguirá a natureza dele. E essa natureza, ela não é mexível por ele mesmo, só pelo ambiente ou por uma mutação genética, como lembrou o Darwin. Não há possibilidade de um outro animal, que não o animal humano, produzir uma interferência na sua rota e que mude a trilha que estava seguindo. No caso nosso, mesmo que eu olhe a trajetória de alguém e veja até onde ele chegou e de onde ele veio, eu posso dizer que ele tem uma tendência a ir nessa direção, mas não que ele irá. Nós somos capazes de mudar de rota a qualquer momento, seja em direção ao positivo, seja em direção ao negativo. Isto é, nem o passado condena e nem o passado é um salvo-conduto para a reputação ilibada de alguém. Qualquer um de nós e qualquer uma é capaz de ter liberdade de escolha naquilo que fará. Também é um dos nomes do livre-arbítrio, né? A ideia de livre-arbítrio está muito conectada a uma percepção religiosa. No primeiro momento, ela vem à tona a partir das discussões da Reforma Protestante, né, no século XVI, com Martinho Lutero, embora seja um conceito anterior, e ela rompe uma lógica que é a do mundo greco-romano clássico. No mundo greco-romano clássico, isto é, há 2.500 anos, a polidivindade, né, um mundo criado pelos deuses e por eles organizado, trazia uma percepção da vida que é trágica, a tragédia. O que é a tragédia? Os deuses decidem. Os deuses decidem. Tudo que o ser humano fizer não adiantará se os deuses tomarem uma outra posição. A concepção judaico-cristã, ela vai dar outra linha. Em vez de ser uma concepção trágica da vida, a concepção judaico-cristã ela é dramática. Se você observa, no livro original dos judeus, que os cristãos e islâmicos absorveram, que é o livro do Gênesis, a primeira menção, né, à vivência de homem e mulher, Adão e Eva, é que eles fazem uma escolha. Por que Eva fez o que fez? Foi desobedecer. Por que quis? Ela não foi obrigada a fazer.
Ela fez porque quis. Por que Adão foi parceiro dela nessa ruptura à obediência? Porque ele quis. Ele poderia não fazê-lo. Nesse sentido, a ideia de livre-arbítrio ela está na origem da concepção dramática da vida. Com os judeus, ela vai vir à tona mais tarde com uma força teórica, inclusive teologicamente, com a Reforma Protestante, né, e ganhará, claro, a dimensão no século XX e XXI, sendo a marca da liberdade humana. Nós escolhemos. Por isso, vida, acima de tudo, é escolha, não é fatalidade.